Vamos voltar para os destaques lá de Brasília, porque está prevista para amanhã uma sessão de retomada do julgamento no STF sobre uma ação que trata da descriminalização do porte de drogas, especificamente de maconha. E o Congresso também vai se debruçar sobre uma PEC que trata sobre o mesmo tema. E para falar sobre essa PEC, a gente recebe agora o relator da proposta, o senador Efraim Filho, líder do União Brasil da Paraíba. Bem-vindo, senador. Bom dia. Bom dia, Lívia. Bom dia, Rafael. Saudação a todos os nossos internautas, telespectadores, aqueles que por todas as plataformas nos acompanham. Esse tema da descriminalização das drogas é o tema de vitrine, tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Congresso Nacional, como você falou, Lívia. E são pensamentos que se confrontam. Diferente do que pensa o Supremo Tribunal Federal, o Congresso entende que a sociedade brasileira não está preparada para avançar na descriminalização das drogas. Os países que, porventura, fizeram isso, principalmente na Europa, tiveram toda uma preparação do seu equipamento de saúde, o aumento do consumo faz explodir os casos de dependência, e quem tem família, que na família tem um dependente, sabe qual é o dano na unidade familiar que isso causa. Então, o Congresso Nacional vê com muita cautela esse avanço legislativo do Supremo Tribunal Federal sobre um tema que deveria ser prerrogativa do Congresso, que é onde estão aqueles que foram votados pela sociedade para poder se posicionar em temas delicados como esse. Agora, senador, agora há pouco a gente exibiu uma entrevista do ministro Luiz Roberto Barroso, dizendo que, na verdade, o STF não está se debruçando sobre descriminalizar o porte de drogas para uso pessoal, embora a gente tenha convencionado a chamar esse julgamento de descriminalização, que, de fato, eles vão se debruçar sobre métricas, estabelecer quantidades de droga para que haja uma diferenciação no momento da abordagem e para definição de penas entre quem é usuário e entre quem é traficante de drogas. Nós já temos uma lei em vigor no Brasil, a Lei de Drogas, que estabelece punições para o usuário. O que essa PEC está trazendo de diferente em relação a uma lei que a gente tem em vigor? Não, na verdade, a PEC ela vem constitucionalizar esse tema, porque eu também acompanhei a entrevista do presidente Barroso e fico até feliz, porque parece que a pressão e o debate, a discussão que o Congresso Nacional fez ecoar a voz da sociedade, fez com que o Supremo Tribunal Federal reavaliasse a rota na análise desse caso, porque os debates, e isso tudo está gravado, foram sempre no sentido da descriminalização, que posse e porte de drogas em pequenas quantidades não deveria ter punição. O Congresso Nacional pensa diferente. Se na retomada do julgamento, que acontece quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal acolher esse entendimento do Congresso Nacional, não declarando inconstitucional a legislação que existe vigente, reconhecendo que a posse de droga deve ser penalizada, a questão de definir as diferenças entre traficante e usuário, já é o que vem acontecendo hoje. Aí sim, o julgamento do Supremo Tribunal Federal não trará nenhuma outra grande novidade, a não ser apontar uma métrica de quantidade, e a PEC ela ficará aguardando o alcance dessa decisão, o placar dessa decisão e também eventuais mudanças, porque não adianta também você fazer uma métrica muito alta. Imagine se você colocar como se ouviu nos primeiros debates 80, 100 gramas de maconha, o traficante ele faz 10 viagens de 100 gramas, ele entregou 1 quilo. Então, tem que ter uma avaliação para que essa lei ela não seja inócua e permita o tráfico em pequenas quantidades. Aí não é só o porte em pequenas quantidades, mas o tráfico em pequenas quantidades. Então, eu vi, Lívia, fico feliz com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, se vier no sentido de acolher o entendimento do Congresso para manter a criminalização
da posse de drogas, mesmo em pequenas quantidades. Senador, bom dia. Eu tento sempre pensar no que as pessoas comuns pensam a respeito disso tudo, né? E eu fico acompanhando essa discussão, se o Supremo está se sentindo invadido, se o Congresso está tendo a sua atribuição usurpada. Isso tudo é importante, claro que é, né? E se vai ser 100, 80, 20... Tem um lugar aqui perto da minha casa, eu moro perto do aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo, tem um lugar chamado Drive-Thru das Drogas ali. É uma curva, faz mais ou menos 25 anos, tinha um jornal aqui em São Paulo chamado Jornal da Tarde, do Grupo Estado, que era um jornal local. Eles há mais de 20 anos faziam capa, eles colocavam um fotógrafo no alto de um prédio lá perto e o fotógrafo ficava esperando acontecer o que acontece até hoje. O que acontece? Você faz a curvinha ali para pegar uma das avenidas mais importantes, aliás, é debaixo do viaduto Luiz Eduardo Magalhães, em homenagem ao deputado morto na década de 90 ali, né? O senhor passa por ali, fica um sujeito com uma maquininha de débito e crédito na mão, vendendo droga, por isso chama drive-thru das drogas. A pessoa não precisa descer do carro para comprar, ela para o carro, antigamente era dinheiro, hoje em dia você passa ali, o cara ostensivamente vai para o meio da rua e fica assim com a maquininha de débito ou crédito na mão, você para, compra o que ele está vendendo, paga no débito ou no crédito. Então, assim, eu fico me perguntando se vocês aí em Brasília, e estou generalizando aqui, claro, e não me referindo especialmente ao senhor, mas essa discussão não está muito longe do real, sabe, senador? O cara está vendendo droga do lado do aeroporto de Congonhas, na maquininha de débito ou crédito aqui. Vocês não estão meio apartados da realidade, senador? Não, Rafael, veja só, o exemplo que você traz mostra que o problema não é de legislação. A legislação, ela está correta, deve ser punida, né? Você mesmo fica incomodado com esse drive-thru da droga. O problema é da implementação da lei. Aí sim, das autoridades policiais, dos governos executivos, de coibir, de punir, de fiscalizar. Agora, o que é que está acontecendo com esse julgamento? É o Estado, o poder público, decretando a sua falência, dizendo: eu sou incapaz de fiscalizar, vamos liberar. E aí, quando você fala de vida real, Rafael, vamos dialogar com a vida real das famílias que têm dependentes químicos. Eles sabem o mal que isso traz para a família. E se a gente disser que está liberado, qual é o pátrio poder que um pai poderá dizer a um filho para não consumir droga, que nem será proibido mais? Como é que a gente vai fazer o controle social da explosão do consumo de drogas? Porque acho que tem uma coisa que ninguém diverge: se eu liberar, o consumo aumenta, é natural, e aumentando o consumo, aumenta a dependência, e a gente já sabe o mal que isso traz para as famílias. Então, se há essa condescendência do poder público, né, com pontos de drive-thru de droga, isso tem que ser coibido, fiscalizado, fechado. A incapacidade do Estado de fazer isso é outra coisa. Agora, a resposta não é liberar as drogas. Liberar as drogas só vai piorar a situação. Senador Zé Maria Trindade vai perguntar para o senhor também. Zé. Salve, senador, muito bom dia. Senador, eu acompanhei bem o seu trabalho, sei que o senhor estudou ali nuances. Eu tenho duas observações. A primeira há um processo de desconfiança da polícia. Hoje a polícia é que define ali quem é traficante e quem é usuário. Mas existem filtros. O Ministério Público, o próprio delegado, né, ao fazer o indiciamento, enfim, até chegar no Supremo, definir. Existem critérios. O senhor leu lá numa coletiva de imprensa que eu participei, né? A quantidade leva em consideração, mas a armazenagem, o local, enfim. Existem critérios para diferenciar um do outro. Mas, além disso, dessa desconfiança da polícia, que eu acho que a polícia sabe quem é traficante e quem é usuário. Além disso, eu vejo que o Congresso não votou na responsabilidade e na rapidez que deveria. Essa tem uma emenda forte demais, assinada pelo presidente do Congresso e por líderes, né? Então, são duas questões. Não dar autonomia ao policial para definir, e o outro ponto é sobre a rapidez da emenda. Não está na medida que eu achei que deveria. Zé, exatamente, a gente já conversou sobre esse tema e a linha é de concordância com a que você apresenta. A legislação atual, ela deixa para a autoridade a definição de qual circunstância caracteriza um usuário e qual circunstância caracteriza um traficante. Vou trazer um exemplo rápido.
você pode estar com pequena quantidade de droga, 30 gramas, mas você está ali com a balança, né? Você está com diversos envelopinhos, ou seja, ali está caracterizada uma situação de tráfico, mesmo que a quantidade seja pequena, porque às vezes ele pode ter entregue já pode ter distribuído, né, a droga. E aquele elemento que é o traficante, ele é extremamente nocivo para a sociedade. Então, por isso que você definir a métrica, que é o que está em estudo no Supremo Tribunal Federal, por uma questão meramente de quantidade, você não faz a melhor legislação, porque ela tem que levar em consideração essas outras circunstâncias, a reincidência, né, a forma como eu disse, de que equipamentos ele traz consigo, se é um mero usuário ou se ele tem ali elementos que caracterizam a distribuição da droga. Então, a quantidade sozinha, ela é muito pequena, é um elemento muito tímido para fazer a mera diferenciação entre usuário e traficante. No segundo ponto, quanto à velocidade da tramitação da PEC, entenda que se não tivesse o julgamento no Supremo Tribunal Federal, a PEC seria desnecessária. O que o Supremo Tribunal Federal apontou que era descriminalização das drogas, a PEC ela veio para reagir diante desse cenário. O tema da legalização das drogas não é para ser resolvido em tribunais. Volto a dizer, é um tema da sociedade, de quem a sociedade escolheu para representá-la. E a maioria da nossa sociedade, hoje tem pesquisa em torno de 70% a 80% é contra a liberação das drogas. Então, acredito que o Congresso Nacional ecoou a voz da sociedade, fez a reação diante do posicionamento do Supremo Tribunal Federal e agora o Supremo Tribunal Federal acolhe esse entendimento, né, com humildade e já redireciona o seu julgamento para dizer que não é para descriminalizar as drogas, mas colocar uma métrica para definir a diferença entre usuário e traficante. Eu acho que é esse o caminho que a PEC vai aguardar, como eu disse, o alcance e o placar da votação. Mas esse é um tema, e eu concluo, é um tema de preocupação da sociedade, porque se você libera as drogas, veja só, ela não vende em farmácia, não vende em comércio, vai precisar comprar aonde? No tráfico. O tráfico é quem financia o crime organizado, o maior responsável pelas barbáries da sociedade moderna. Então, apesar, Rafael, de entender que às vezes é sim uma luta inglória, né, de que o tráfico está com muito poder, que às vezes as autoridades policiais não coíbem como deveriam, esse não é um problema da legislação. E se nós fizermos o reconhecimento da falência do Estado, da incapacidade de fiscalizar e deixar as famílias, né, à mercê da atuação das drogas e dos traficantes, para mim será a pior decisão. Senador Efraim, muito obrigado mais uma vez pela entrevista. O senhor sempre muito atencioso com a gente. Um bom dia, bom trabalho. Até a próxima. Bom dia a todos e um bom trabalho para vocês. Muito obrigado.